Pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o Felipe da Tático e junto com a Prevision, aqui no Prevision Talks, a gente vai comentar um pouco sobre simulações de planejamento. Mas antes de comentar um pouco sobre a Tático e sobre mim, eu gostaria de fazer uma brincadeira aqui e mudar um pouco o título de simulações de planejamento para trazer para uma história real que acontece muito na Tático, que é responder uma pergunta. A gente planejando, a gente tem que planejar pela uma ótica física ou financeira. A gente pode também mudar essa frase, né, para ver se nosso planejamento vai ter uma visão de diretoria ou de engenharia. Então, o objetivo aqui do nosso Prevision Talks é responder um pouco e dar algumas dicas de como atingir tanto uma visão de diretoria quanto de engenharia nos nossos planejamentos. Falando um pouco sobre a Tático, então a Tático é uma empresa que presta assessoria em gestão de custos. A gente atua desde a viabilidade até a execução de obras. O nosso objetivo máximo, né, é aplicar gestão eficaz e simples para que a gente facilite o trabalho na obra e também potencialize empresas e lucros. Falando um pouco sobre mim, então, eu sou técnico em edificações pelo IFSC, engenheiro civil tanto pela Universidade Federal de Santa Catarina quanto pela Universidade de Toronto. Também tenho uma especialidade em gestão de projetos, dou aula em pós-graduação na área de gestão de custos e já venho trabalhando há 11 anos nessa área de orçamento e planejamento, e vou trazer aqui nesse nosso talk algumas visões que eu tenho sobre isso e algumas experiências que tanto eu, Felipe, quanto a Tático, a gente teve ao longo desse tempo. Então, só para detalhar um pouco melhor o contexto, né? A diretoria sempre busca a Tático e sempre busca um planejamento bem pela ótica física. Eles pretendem saber quanto que eles vão gastar, quando que vai ser esse gasto, se vai ter uma exposição negativa de caixa ou não, qual que vai ser o lucro. Em resumo, eles pretendem previsionar a performance financeira da obra. Já a engenharia entende a importância da ótica física, mas ela está muito preocupada com as atividades, o quando que essas atividades vão ocorrer, questões de compras, contratos, enfim. Na verdade, eles estão buscando um apoio logístico para a obra. Então, nesse sentido, a gente tem duas visões que se complementam, obviamente, mas também apresentam um contraste entre si. E a gente que está planejando, que está prestando essa assessoria, a gente tem que tentar atender tanto a visão da diretoria quanto da engenharia. E nesse sentido que as simulações, elas nos trazem um grande apoio para a gente começar a brincar e testar em cenários tentando atender essas duas visões. Então aqui a gente vai começar a trazer, sendo um bate-bola aqui bem prático, né, de utilizações da linha de balanço e essas simulações de cenários, tentando integrar o físico e o financeiro, ou seja, a visão da diretoria e da engenharia. Então eu vou trazer para vocês um primeiro case, né, uma obra de médio alto padrão. O modelo de negócio era uma incorporação tradicional, e aqui nesse primeiro planejamento, essa primeira simulação, qual foi a particularidade que a gente teve? A gente já tinha um caminho físico mais ou menos delimitado, mas a gente precisava fazer algumas simulações com as curvas de receita para identificar períodos de exposição no caixa e, consequentemente, uma necessidade de financiamento. Como dificuldade desse case, a gente destaca aqui que era a primeira obra da construtora, então também falta um pouco do histórico e o padrão construtivo. Para mostrar um pouco, então, desse case, eu vou mostrar aqui para vocês o Power BI, uma dashboard simples que a gente fez, mas que, por meio dela, a gente consegue pegar alguns insights dessa criação de cenários. Então, pessoal, abrindo aqui o Power BI, o que a gente tem nesse nosso dashboard?
a gente tem aqui nas barras vermelhas e verdes os saldos, mês a mês. Na linha verde, a gente tem o nosso saldo, na linha verde a gente tem a nossa previsão de receita e na linha vermelha o nosso desembolso, ambos acumulados, sendo que a gente tem um saldo na linha amarela. Lembrando que por ser uma obra incorporada, parte do lucro a construtora só vai obter no final quando recuperar o dinheiro do financiamento. Então aqui a gente já delimitou um caminho físico provável para essa obra e a gente comparou com 3 cenários de receita. O primeiro cenário, que eu mostro aqui na tela, o cenário otimista. Então, o cenário otimista a gente tem uma série de receitas previstas pela construtora e a gente identifica que caso esse cenário se concretize, não vamos ter exposição negativa durante o período da obra. Já, se a gente for para um cenário realista, a gente entende que a probabilidade de acontecer uma exposição negativa, ela ocorre e essa exposição tende a ser de 2,5 milhões. Já num cenário pessimista, a gente tem que uma exposição negativa de quase 8 milhões, 7,70 milhões. O interessante daqui é que também fizemos uma estimativa PERT com esses cenários, e a estimativa PERT apresentou essa tendência de exposição de 3 milhões. Então, assim, uma coisa que a gente vai mostrar em outros cases, já adianto aqui, são inicialmente simulações simples, mas elas já nos apontam um caminho. Qual é o primeiro caminho? Uma grande chance, uma probabilidade enorme, de a gente precisar pegar um pouco de financiamento, de dinheiro financiado, para tocar essa obra. Outra coisa que a gente consegue detalhar muito bem aqui, um grande impacto no saldo, mais para o final da obra, que corresponde à instalação de esquadrias e revestimentos de fachada. Então a gente pode fazer uma segunda, uma terceira simulação, atacando esse avanço físico aqui, tentando diluir um pouco essa grande concentração aqui de desembolso ao longo dos meses anteriores e dos meses posteriores. Então aqui, esse é um resumo de um primeiro case, onde a gente travou a variável física e fez algumas comparações com a variável financeira. Voltando então aqui para a apresentação, para começar a mostrar outro case aqui para vocês, só resumindo aqui o case 1 então, né? Peço desculpa, mas voltando aqui só para resumir. Então a gente teve uma identificação clara ali da mudança física, aquele desembolso que eu comentei. Se a gente tiver uma meta comercial agressiva, a gente tende cada vez mais a atingir um cenário otimista, que é uma situação muito favorável para a empresa. E como próximo passo, que nem eu comentei, a alteração da linha de balanço, principalmente na questão física, para gerar novos cenários. Indo para o case 2, a gente também tem uma obra de médio a alto padrão, mas nesse caso a gente já muda um pouco o modelo de negócio e vai para o modelo de negócio de administração. Qual é a particularidade dessa obra? E é um case muito interessante. Essa obra já tinha sido executada a estrutura por uma empresa, e a empresa que a construtora que a Tático assessorava, ela concorreu a uma espécie de licitação e pegou a obra da estrutura em diante. O que isso apresentou de dificuldade? Geralmente uma obra por administração, ela fica um período antes da construção captando recursos para que não tenha tanto problema no seu fluxo de caixa. Como essa obra, a estrutura já tinha sido executada e os investidores eles precisavam de uma celeridade, a gente não tinha tanta folga na relação de receitas e desembolso. Então foi necessário uma série de simulações. Esse caso aqui a gente fez 21 simulações de avanços físicos e financeiros para tentar entender e chegar no melhor caminho possível para a obra. Então aqui eu vou mostrar um pouco da comparação de simulações para ficar claro
eu não botei as 21 simulações, eu comecei da simulação 1 e avancei em algumas simulações chaves até a simulação 21, que foi o caminho escolhido. Destaco aqui, nessa linha verde tracejada, que é a nossa linha de receita, e a linha azul tracejada é a última simulação feita, que é o caminho físico que a obra está seguindo. Então, assim, de cara, a gente destaca que a simulação 1 e a simulação 7 são bem parecidas, com pequenas diferenças para o final da obra. Mas logo a gente já consegue perceber que essas simulações, em diversos momentos da linha do tempo, ela está acima da linha de receita, ou seja, uma exposição negativa, o que não é o caso numa obra por administração. Então, a gente descartou essas simulações. A partir do insight, dos inputs dessa simulação 1 até a simulação 7, a gente começou uma série de outras simulações e chegamos na simulação 13, onde inicialmente ela apresenta uma grande performance, só que lá no final da obra ela passa levemente das receitas, o que também complicaria o nosso caixa. Mas o que é o interessante? No avanço dessas simulações, a gente praticamente já delimitou como que seria o início da obra, porque o início da obra não poderia ser igual o início da simulação 1 até a simulação 7, 8, e a 13 a gente viu que a gente precisava atacar nas próximas simulações o final da obra. Então a gente foi avançando, chegou na simulação 18, com algumas leves mudanças ainda no início, mas chegamos até a simulação 21, onde ela tem um desembolso muito mais constante, em nenhum momento passa da nossa linha de receitas, somente se encontram no final da obra, e aí, através dessa quantidade de simulações, a gente já consegue determinar um caminho muito mais provável de seguir na obra. Então, aqui, um resumo do que a gente comentou nesses cases simulação 1 e 7 foram descartadas por critério financeiro, simulação 13 também descartada por critério financeiro. Entre a simulação 18 e 21, a gente teve a escolha por um critério físico, ou seja, um critério da engenharia. Note que no primeiro case, a gente teve um planejamento muito pela ótica financeira, mas esse case aqui a gente já consegue ver que a gente tem tanto a visão da diretoria quanto a visão da engenharia, tentando atingir o melhor cenário para ambos os lados. Da questão da engenharia, nesse caso, como a estrutura já tinha sido executada, um grande ponto era que essa estrutura executada já tinha passado um tempo, era necessário uma série de recuperação estrutural, uma recuperação cara, e como premissa, ao invés de começar pela recuperação estrutural, a gente começou por finalização de alguns itens de estrutura nos pavimentos técnicos, o segmento com alvenaria e demais serviços iniciais, e a recuperação da estrutura somente junto do início dos revestimentos argamassados, para dar uma folga maior para o nosso caixa. Agora eu vou aqui no case 3. O case 3 é um case que ele está acontecendo atualmente na Tático. Um case que aqui internamente a Tático recentemente passou por uma capacitação com a Climb, que também está participando do Construir. E para esse case, o que a gente tinha de situação atual e onde que a gente chegou? A gente tem uma obra de baixo padrão, o modelo de negócio é incorporação, mas já com uma premissa que a obra inteira vai ser financiada com dinheiro próprio, em nenhum momento vai se pegar dinheiro de banco ou apoio à produção. A gente tinha uma particularidade, que é uma obra pequena, e daria para acelerar o primeiro planejamento pretendido. O problema é que a gente tinha um limite de desembolso mensal. E esse limite de desembolso era uma dificuldade, porque a gente tem somente 350 mil máximo para gastar por mês. Então, assim,
Antes de entrar um pouco aqui na aceleração da obra e nos cenários, só comentar um caso. Então, assim, a linha de balanço é um pouco diferente o planejamento para quem está acostumado aí com o modo do Gantt, o modo do MS Project, né? E basicamente aqui no eixo Y a gente coloca lotes. Comumente a gente utiliza pavimentos, né? Só que a gente poderia, sem problema algum, utilizar apartamentos, como foi o caso aqui da simulação de baixo, e a gente já dá como dica que quanto menor esse lote, mais rápida é a minha obra. Então foi justamente o que a gente fez nesse cenário. A gente fez um primeiro cenário por pavimento, obtendo a duração ideal da construtora, e depois a gente fez um cenário diminuindo esses lotes, né? No caso aqui por apartamento, para a gente tentar entender o ganho que a gente teria com essa aceleração. Aqui na imagem de cima a gente consegue ver nessa linha vermelha que é a finalização da obra com o planejamento por apartamentos. Então, dessa linha para a direita aqui, a gente consegue ver o tanto que a gente consegue economizar de tempo. Trazendo isso em gráficos, então, eu vou ter uma obra que a gente está começando a fazer cenário já atualmente, mas para iniciar na metade do ano que vem, e numa simulação com um lote reduzido que terminaria em 12 meses, a versão inicial em 16 meses. Obviamente, se a gente for ver desembolso, a gente tem um desembolso maior ao longo do tempo, aqui na simulação em vermelho, que é a simulação com lote reduzido. Quando a gente vai analisar um pouco também a constância desse fluxo de caixa, a gente vê que a versão reduzida ela se torna um pouco mais interessante porque ela tem uma variação menor mês a mês comparado com a variação da versão de 16 meses. O único senão dessa simulação é que, como a gente tinha um limite de 350 mil, nessa versão aqui a gente tem um mês, em março de 23, que na previsão a gente passaria desse desembolso máximo. Só que assim, como a gente obteve um fluxo mais constante para uma obra em menor tempo, a gente entendeu que liberou frentes de trabalho para a gente fazer um estudo mais detalhado, incluindo dessa vez custos indiretos e redução de valores em relação ao tempo. E também a gente está em discussões com a construtora para alinhar o físico e o financeiro, porque essa simulação aqui ela leva em conta, na verdade, um físico econômico, distribui o valor da atividade ao longo do tempo. Só que a gente sabe que na prática a gente pode parcelar uma série de insumos e negociar contratos de mão de obra para que eu também consiga distribuir melhor esse meu financeiro. Vamos mostrar aqui rapidamente um case 4 também, que é trazendo um exemplo de simulação 4D. Esse já foi uma obra que passou por diversas dessas simulações mais simples, um caminho financeiro e físico já muito bem detalhado, e aí sim jogamos para um software que faz o BIM 4D para que a gente consiga visualizar melhor o andamento da obra aí de uma maneira bem visual. E, na verdade, a gente está tentando analisar a progressão da superestrutura junto com a progressão da alvenaria. É uma obra de, se eu não me engano, de total de 20 ou 22 pavimentos, e a gente tem um ritmo muito acelerado, então a gente tem que ver se a alvenaria, questões de escoramento, enfim, a gente tem um ritmo que acompanha tanto a necessidade de finalização da obra, quanto as questões técnicas de cura e, entre outras, da superestrutura. E, então, o importante do 4D, assim, não, já fica outra dica, né? Não sair fazendo 4D para todas as simulações, mas as simulações finais, para a gente refinar, é muito bom usar o 4D por uma questão visual. Então, assim, resumindo aqui o que a gente tratou e trazendo em dicas, né? A gente sempre fala de fazer o MVP, né? Uma
uma nomenclatura bem padrão de startups, mas nada mais é do que a gente sempre entregando em ciclos produtos viáveis, ou seja, vamos fazendo sempre simulações simples. Cada simulação a gente testa somente uma variável, não tem por que a gente fazer uma simulação testando várias variáveis, isolamos o que a gente quer testar, a gente faz essa simulação, pega o input e parte para a próxima. É sempre interessante a construtora, a assessoria e demais envolvidos, até mesmo projetistas, serem envolvidos, porque quanto mais visões diversas, maior a qualidade do resultado final. Outro ponto importante é utilização de ferramentas que permitam agilidade, e aqui, obviamente, a gente indica porque usa muito o Prevision, que é uma ferramenta que permite muito essa agilidade. Então, assim, como a premissa interna da tática é fazer diversas simulações, a gente precisa de uma ferramenta que seja fácil fazer essas simulações, que nos dê agilidade, e a gente usa o Prevision para isso. Quando a gente já testou N simulações, tanto de receita quanto de desembolso, avanço físico, aí sim a gente gasta um esforço maior num planejamento de longo prazo, com 4D, com definições de algumas restrições, porque daí a gente já tem esse melhor cenário definido e a gente vai somente lapidar ele. Pessoal, seria isso o nosso talk, trazer uma visão simples e clara das simulações. Fica aqui o nosso contato de qualquer dúvida e conversa, enfim, nesse sentido. E agradecer o espaço aqui do Prevision, porque, que nem eu comecei falando, a Tático defende muito a eficiência, a gestão e a simplicidade. E isso que a Tático defende, ela consegue operar muito por meio do Prevision, e um pouco dos resultados das N simulações que a gente faz para alguns casos diferentes de modelo de negócio e planejamento, a gente demonstrou aqui. Muito obrigado.